O princípio da supremacia do interesse público. Fundamentos e desdobramentos. O princípio da supremacia do interesse público é um dos pilares fundamentais do direito administrativo e da atuação da administração pública. Essa noção se baseia na ideia de que os interesses da coletividade devem prevalecer sobre os interesses individuais, conferindo à administração pública um poder especial para atuar em nome do bem comum. O princípio implica que, para a subsistência de qualquer grupo social, os interesses coletivos devem ser prioritários, estabelecendo uma relação de desigualdade jurídica entre o Estado e os particulares. Essa desigualdade é necessária para garantir que as ações governamentais sejam direcionadas ao bem-estar da sociedade como um todo. Em termos práticos, a supremacia do interesse público permite à administração pública adotar uma série de prerrogativas que não estão disponíveis para indivíduos. Um exemplo clássico é a desapropriação, onde o Estado pode transferir compulsoriamente a propriedade privada para uso público, sempre que justificado pelo interesse coletivo. Essa ação reflete a ideia de que, em determinadas situações, é mais importante para a sociedade ter acesso a um espaço que atenda a uma necessidade pública, como a construção de uma escola ou hospital, do que preservar o interesse individual de um proprietário. Outro aspecto que exemplifica essa supremacia é a requisição de bens, onde a administração pode utilizar propriedade privada em situações de emergência, como a utilização de um veículo particular para perseguir um criminoso. Nesse caso, a urgência da situação pública supera o direito de propriedade do indivíduo, evidenciando que, em circunstâncias excepcionais, o interesse coletivo deve prevalecer. Além disso, a convocação de particulares para serviços essenciais, como mesários durante eleições, também ilustra como o Estado pode intervir em nome da coletividade. Além dessas prerrogativas, a supremacia do interesse público se manifesta em outros aspectos do regime jurídico-administrativo. Por exemplo, a administração pública possui o poder de rescindir unilateralmente contratos administrativos, o que não é uma prerrogativa comum entre particulares. Essa capacidade permite ao Estado adaptar suas ações às necessidades da sociedade, garantindo que a gestão pública se mantenha eficiente e eficaz. A exigência de que os particulares deem passagem para viaturas de emergência é outro exemplo claro de como a administração pública pode impor obrigações aos cidadãos em prol do bem comum. Um dos princípios subjacentes à supremacia do interesse público é a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Essa presunção implica que as ações do Estado são consideradas válidas e legais até que se prove o contrário. Isso facilita a ação governamental, permitindo que a administração atue rapidamente em situações que exigem resposta imediata. A impenhorabilidade dos bens públicos, que impede que patrimônio do Estado seja penhorado para satisfação de dívidas, também é uma manifestação dessa supremacia, pois protege os recursos que pertencem a todos. É importante destacar que o princípio da supremacia do interesse público se aplica principalmente aos atos administrativos de império, que caracterizam uma relação de verticalidade entre o Estado e os particulares. Nos atos de gestão, por outro lado, a relação se torna mais horizontal, o que pode dificultar a aplicação direta da supremacia. Nesses casos, a administração deve buscar um equilíbrio que considere tanto os interesses públicos quanto os direitos individuais. As críticas à ideia de supremacia do interesse público começaram a surgir com a evolução do pensamento jurídico e social. Alguns autores questionam a fluidez do conceito de interesse público, argumentando que sua vaguidade pode levar a arbitrariedades que ameaçam a democracia e os direitos fundamentais. Por exemplo, a ideia de que o interesse público pode ser invocado para justificar ações que prejudicam indivíduos, sem um claro entendimento do que constitui esse interesse, levanta preocupações legítimas. Críticos como Gustavo Binnenboim defendem que a supremacia do interesse público ignora a importância dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988. Eles argumentam que, em alguns casos, o ordenamento jurídico já privilegia o interesse privado, como na exigência de indenização prévia em situações de desapropriação. Essa perspectiva sugere que o equilíbrio entre os interesses público e privado deve ser buscado, ao invés de simplesmente afirmar a primazia do primeiro sobre o segundo. Apesar dessas críticas, muitos estudiosos do direito administrativo defendem a manutenção do princípio da supremacia do interesse público. Eles argumentam que essa noção é essencial para a preservação da ordem social e para o funcionamento adequado do Estado.
O princípio deve ser visto não como uma forma de opressão, mas como um mecanismo que garante que a administração pública atue em benefício da coletividade, respeitando, ao mesmo tempo, os direitos individuais. Uma forma de interpretar essa supremacia de maneira equilibrada é reconhecer que, embora o interesse público deva prevalecer, isso não significa que o interesse privado deva ser desconsiderado. Em muitas situações, a harmonização dos interesses é possível e desejável, de modo que as ações da administração não apenas atendam à coletividade, mas também respeitem os direitos dos indivíduos. Assim, o princípio da supremacia pode ser visto como uma diretriz que requer ponderação e consideração cuidadosa dos direitos de todos os envolvidos. Por fim, o debate sobre a supremacia do interesse público sobre o privado é um reflexo das tensões entre as necessidades da sociedade e os direitos individuais. Embora o princípio tenha uma longa história e seja amplamente aceito como fundamental para o direito administrativo, é crucial que a sua aplicação seja feita de maneira consciente e crítica. O desafio é garantir que a busca pelo bem comum não comprometa as liberdades individuais, mas sim as complemente, promovendo um Estado que seja verdadeiramente democrático e justo. Essa é uma tarefa contínua que requer a participação ativa da sociedade e um constante diálogo entre os diversos atores sociais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!